falando de biopolíticas, né, do consumo, é isso, né? Um controle do corpo e da vida por meio das lógicas do consumo, mas isso não é um movimento totalizante, existem saídas. Eu acho que uma das qualidades dessa mesa que a professora Tânia está propondo é justamente mostrar e apresentar algumas dessas saídas possíveis. Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Olá, eu sou Cássio Martinez e você está ouvindo o episódio especial do Pré-Comunicom 2025, do podcast do PPG-Com ESPM. Hoje o nosso bate-papo é especial. É sobre uma mesa que vai acontecer no nosso Comunicom. A mesa Biopolíticas do Consumo, Mídia e Neoliberalismo. Constituição do Sujeito Contemporâneo, promovida pelo grupo de pesquisa Biocom, Comunicação, Discursos e Biopolíticas do Consumo. Oi pessoal, eu sou a Cissa Matos e hoje vamos receber a professora doutora Tânia Hoff, coordenadora do grupo de pesquisa Biocom, professora aqui da casa, e Lucas Lopes Fraga, mestre e doutor pelo PPG-Com SPM, para falar sobre essa mesa que acontece no Pré-Comunicom 2025, agora em outubro. O Pré-Comunicom antecede o nosso congresso, o Comunicom 2025, o Congresso Internacional da SPM, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de outubro. As submissões já foram encerradas, mas você pode participar como um ouvinte. O link para a inscrição está aqui na descrição deste episódio. Tânia, seja bem-vinda novamente ao Comuniconcast, segunda temporada. Tivemos a honra de te receber na primeira temporada. Foi uma delícia. E estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre a mesa Biopolíticas do Consumo, Mídia e Neoliberalismo. Conta pra gente um pouco o que vai acontecer nessa mesa, quais são os eixos centrais de discussão, e como foi o processo de formatação dessa mesa dentro do contexto do Comunicom 2025. Muito contente de estar aqui. Realmente é uma alegria a gente trazer notícias dessa mesa. Ela foi organizada a partir da entrega dos trabalhos, do relatório final de um edital universal de pesquisa, um edital do CNPq, que desenvolvemos junto à equipe do Comunicom e também pesquisadores que não integram a equipe do Comunicom, mas que são parceiros de pesquisa internacionais. Não é? Esse projeto envolve aproximadamente 15 pesquisadores, mestrandos e doutorandos do PPG-Com, eu que sou coordenadora, mais professores, pesquisadores de universidades nacionais e internacionais. Então, essa mesa, ela celebra o lançamento, em breve, de um livro que tem o mesmo título da mesa e que traz artigos, trabalhos dos participantes. Não de todos, mas a gente tentou contemplar a maioria deles. É claro que, ao longo do desenvolvimento do projeto, a gente teve eventos também, atividades dentro do Biocom. Tivemos pelo menos um evento ao ano. Posso dizer que nem é um, foram 2 eventos, um por semestre, para ser mais exata, atividades organizadas pelo Biocom. Então, de algum modo, todos os pesquisadores tiveram sua fala, seu momento de apresentar resultados de pesquisa. E o livro, a gente então celebra a conclusão, não sei se poderia dizer mais conclusão, mas os resultados finais da pesquisa ao longo do processo do edital. Então, nós definimos para essa mesa, já que o tema, no projeto, há uma articulação de CIPENS. Nós problematizamos ali no projeto a constituição do sujeito contemporâneo,
à luz dos valores neoliberais que se intensificam contemporaneamente e um conceito que o grupo trabalha, que é o de biopolíticas do consumo. Para a organização da mesa, nós definimos um tema, que é a moda. E por que a moda? Porque é possível falar de diversidade e de constituição dos sujeitos, não é, na contemporaneidade, com este foco na diversidade. Para isso, então, como não tínhamos muito tempo, é só uma mesa, convidamos 2 pesquisadores que têm trabalhos no livro, na coletânea. O primeiro deles é a professora Maria Cláudia Bonadio, da Universidade de Juiz de Fora, que é uma estudiosa de moda. E o segundo convidado é a Can Mibídia Pinheiro Lopes, da UFAL, que é nosso parceiro no Biocon, de grupo de pesquisa, e que tem um ensaio no livro comentando exatamente essa condição de pesquisador e, ao mesmo tempo, alguém que vive a temática que pesquisa por sua identidade de gênero fluida, como ele diz. Também temos na mediação a professora Aliana Aires, que também integra com um artigo a coletânea. A professora Aliana Aires é da Universidade do Piauí, é egressa do PPG-Com, também pesquisadora de moda. E eu, como coordenadora da pesquisa e como coordenadora do grupo, faço também uma participação de coordenação geral da mesa, numa apresentação e, enfim, depois participando do debate. Tânia, excelente. Acredito que essa mesa vai ter um conteúdo fantástico. E já fizemos o nosso convite para as pessoas participarem do Comunicom em boa parte dos episódios, e agora você trazendo essa fala, acho que instiga ainda mais as pessoas a participarem. E para você que está nos ouvindo e quer conhecer um pouco mais sobre o Biocon, no nosso segundo episódio, a gente tem um episódio especial também com a professora Tânia e com a convidada Adriana Lima de Oliveira, em que a gente conversa bastante sobre o tema e ela apresenta o próprio grupo de pesquisa. Então, para você que tem curiosidade, pode acessar o nosso segundo episódio e conhecer mais a fundo. Agora, vou perguntar para o Lucas, que está aqui conosco hoje, dentro desse processo da produção da mesa, como que o Lucas pode falar um pouco para a gente sobre essas discussões e essas inter-relações entre neoliberalismo, mídia e biopolíticas do consumo. Que questões, Lucas, para você considera mais urgente para pensar a constituição do sujeito contemporâneo nesse cenário? Tudo bem, Cissa, Cássio, é um prazer estar aqui com vocês, ouvintes também, com a professora Tânia. Enfim, muito obrigado pelo convite e eu queria falar um pouco, né, sobre essa questão do que é mais urgente, né, para a gente pensar o sujeito contemporâneo. A tese, né, que a gente acabou de defender, ela trata sobre um conceito que se chama marketização da vida cotidiana. O que é isso, né? Um dia desse eu estava vendo, vou fazer uma digressão aqui que eu acho que explica bem. Um dia desse eu estava vendo uma notícia sobre pesquisadores da Singapura que estavam, né, do campo da publicidade e que, por meio da inteligência artificial, eles estavam vendo uma maneira, algumas formas de inserir nos nossos sonhos anúncios, né? Porque como se não bastasse, a gente está vendo anúncios desde que a gente acorda e a gente vê aplicativo, a gente vê várias pesquisas que indicam, a gente vê 400, 500 marcas por dia, vamos também ver dos nossos sonhos, né? Porque mesmo se não tivesse anúncio no sonho, acho que a gente já ia sonhar com marca, porque as marcas estão presentes o tempo todo nos nossos dias. A marketização da vida cotidiana se trata disso, de uma expansão das marcas, uma expansão dessa lógica do consumo e uma colonização das nossas vidas por meio das marcas, mesmo dos momentos mais banais, as pausas,
Sabe aquele tempo que os antigos olhavam para o céu e não faziam nada? A gente está olhando para outras coisas hoje em dia, né? Para o celular e por aí vai. É claro que isso é um movimento, é claro que a gente não pode falar 100% de que estamos colonizados pelas marcas, mas existe um processo, né? Você vai no metrô, você está vendo os naming rights, né? O metrô com nomes de marcas. Você vai no estádio, o estádio mudou, está se chamando, sei lá, Mercado Livre, Arena Pacaembu. Você vai no parque, você está vendo as marcas te cercando. Isso gera uma intensificação dessa lógica na nossa vida. Nossa vida começa a ser cada vez mais mediada por marcas, pela mídia, pelo aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente está consumindo, né? E esse movimento de expansão das marcas nas nossas vidas, ele gera algumas consequências, ele gera algumas questões, várias, né? E dentre elas, na tese, eu falei sobre 3. Algumas dessas consequências, né? Uma primeira que eu acho que é muito interessante é que eu estava chamando de autocentrismo, ou a recusa do outro. Eu não sei se vocês já perceberam, mas está cada vez mais difícil, né? Num mundo como a gente está num mundo cada vez mais polarizado e é cada vez mais difícil nós lidarmos com o outro, a gente lidar com o diferente, porque a gente está inserido dentro de bolhas algorítmicas e por aí vai, etc, etc. E a coisa é tão forte que nós estamos nos relacionando, em alguns casos, até com nós mesmos. Por exemplo, pode parecer estranho, mas eu também sou professor. E eu pergunto assim em sala de aula, pergunto assim, gente, alguém já fez terapia com inteligência artificial? E há 2 anos atrás a gente perguntava isso, todo mundo, não, jamais, pelo amor de Deus, coisa de doido. Hoje eu pergunto isso, já tem várias mãos que levantam. Já fiz, já pedi, já fui lá no chat GPT, etc. E daí eu pergunto, vocês sabiam que tem pessoas que estão namorando com inteligências artificiais? E o pessoal, sim, sabia. Nenhum aluno ainda levanta a mão e diz que está namorando, mas já dizem assim, ó, conheço uma pessoa, sabe aquilo? Quando a gente está namorando com a inteligência artificial, ou quando a gente está sendo terapeutizado pela inteligência artificial, na verdade, a gente está namorando com nós mesmos, né? Porque a inteligência artificial, ela é algorítmica e ela é produzida pelos inputs que a gente vai dando para elas, né? Então, a gente está trazendo, e é uma marca ali, e a gente está trazendo aquilo para nós mesmos. Então, a gente está trazendo aquilo para nossa intimidade, para nossa subjetividade. E isso é um exemplo de como a gente está sendo mediado por lógica do consumo no nosso dia a dia, torna a gente mais individualista e mais autocentrado, né? Porque porque é sobre os nossos gostos, né? Uma outra coisa, né, uma segunda característica, são 3. Primeiro, a segunda característica tem a ver com performance, né? Tem a ver com o quanto que um pouco da colonização da nossa identidade. Tem uma coisa que eu falei na tese, eu não sei se vocês viram, mas alguns anos atrás, estourou uma questão nos Estados Unidos chamada Sephora Kids. As Sephora Kids, crianças de 8 anos de idade, que saíram correndo lá pelas lojas da Sephora, muito desesperadas atrás de produtos de beleza e produtos anti-aging, porque afinal você com 8 anos de idade está muito preocupado em ter rugas, né? Então a galera saía lá, eram uns vídeos maravilhosos que as crianças assim saíam correndo e arrancavam o creme anti-ruga da mão do outro e tal, enfim. Mas as crianças, elas estavam performando aquilo e elas estavam passando e fazendo suas rotinas de skincare que duravam 2 horas antes de ir para a escolinha, baseados muito naquilo que elas estavam consumindo também na mídia e também nessa colonização por meio das marcas, né? E claro que elas estavam super amparadas pelos próprios pais e mães que também estavam, por sua vez, inseridas dentro desse contexto. Então, assim, até a infância vem sido, de alguma forma, transformada por essa lógica. A gente vem trazendo para a lógica da brincadeira. A infância ela vai sendo atravessada por uma lógica de consumo. E, por último, para não me estender demais, tem a questão da estetização, né? Que é muito forte.
E aí eu cito um exemplo, né? Enfim, a gente consegue olhar para a estetização da vida, várias questões, né? Como a nossa vida precisa ser estetizada, precisa ser estética, precisa ser linda, precisa ser bonita e atrativa. E aí tem um exemplo que eu cito também na tese, que é de uma influencer, não sei se ela vai ouvir aqui, tudo bem, mas que se chama Biabética. Biabética é uma influencer diabética, se chama Bia Sher, e ela, por meio da condição dela de uma pessoa diabética, tipo 1, ela se tornou uma autoridade no meio disso. Ela começou a vender produtos, ela vende cursos de como lidar com a diabetes, ela vende manuais, livros de receita e por aí vai. Ou seja, a própria doença, né, a própria questão da diabetes, ela também se torna uma identidade, ela também vai sendo estetizada, ela também, sabe, enfim. Então, o ponto dessa marketização é isso, a gente vai assumindo e trazendo pra gente, pra nossa vida, pra cada âmbito da nossa vida, essa lógica de consumo, né? Lucas, olha, anotei aqui, eu tenho uns 544 comentários para fazer, mas eu também não vou me estender muito, porque é incrível. Parabéns pelo trabalho. E a primeira coisa que me veio à cabeça, você falando da marketização, né, da nossa vida, até no metaverso, né? E principalmente, né? Eu vejo... eu sou do tempo lá do Second Life, né? Quando essa história toda começou. E hoje eu vejo meu filho, que tem 10 anos, imerso nos jogos e Roblox da vida. E é isso, né? Não só visualmente, mas do ponto de vista de áudio. Porque os jogos, né, têm sempre as suas trilhas sonoras e que também remetem muitas vezes a marcas, etc. A questão da performance das meninas da Sephora, com certeza, acompanho muito esse universo de jovem, porque o meu trabalho de pesquisa é totalmente focado em constituição da identidade do jovem contemporâneo, né? E essa questão da biabética é outro ponto também que eu venho estudando muito fortemente, como a Tânia gosta de falar sempre, do infoprodutor, né? Quer dizer, como você colocou, a doença dela não deixa de ser um conhecimento adquirido, uma expertise num assunto que vira mercadoria em forma de curso, de mentoria. E é o que a gente mais vê hoje, né? Todo mundo tem alguma expertise para vender, né? E o último comentário, quando você falou da inteligência artificial, de você estar se relacionando com ela mesma, eu também fiz um trabalho baseado no filme Her, que eu acho que é o ícone aí da gente, né? Tudo começou mais ou menos ali com aquele filme e essa questão, né, do afeto à tecnologia, de você estar namorando, de você estar se relacionando e no final você está se relacionando com você mesmo. Nada mais neoliberal do ponto de vista do individualismo, né? Você com você mesmo. Mas fantástico, viu? Obrigado por trazer todos esses insights. Sobre a mesa, o debate que pretendemos desenvolver traz interrelações, não é, do neoliberalismo e a constituição do sujeito. Ou seja, nós estamos nos perguntando nessa mesa, o que caracteriza o sujeito contemporâneo? E a pesquisa do Lucas é um terreno muito fértil para a gente pensar a constituição do sujeito contemporâneo. Na mesa, nós pensamos em trazer a diversidade na moda. Por quê? Porque um dos aspectos que aparecem com muita intensidade nas pesquisas relativas a esse projeto e dessa coletânea, não é, que vamos celebrar com a mesa, é essa característica do individualismo e do apagamento do outro. E a diversidade é exatamente uma forma de pensar. Existe um outro. E este outro, Sartre já dizia, o inferno é o outro,
E então, uma forma, talvez, de tensionarmos os valores neoliberais que se intensificam na constituição do sujeito contemporaneamente é a diversidade, porque ela nos constrange o tempo todo, né? Eu gostaria de ser assim, isso é o meu ideal, esse é o mundo perfeito. E o outro aparece, a alteridade aparece. Daí a nossa ideia de falarmos da moda e de questões que trazem a diversidade na moda. E por quê? Não é? Com essa mesa, nós estamos falando de diversidade na moda, mas nós também estamos falando de diversidade, neoliberalismo, enfim, a constituição do sujeito no campo da comunicação e no que se refere ao biocom, como isso engendra a nossa vida, não é? Não esquecendo do nosso conceito, as biopolíticas do consumo. Justamente, eu acho que isso é interessante porque existem... As visões, às vezes, são muito totalitárias, né? Acabou, já não tem mais jeito, é tudo colonizado. Mas existem várias resistências, né? E a gente está encontrando, e a gente encontra vários movimentos de resistência a esse apagamento do outro. Pera lá, eu existo também, né? Porque, óbvio, num mundo em que o outro é apagado, é óbvio que o outro vai querer, né, não ser apagado e vai querer aparecer e precisa, né? Então, a gente vê essa tensão de força, essas disputas de poder, que Foucault falava muito, né? Então, quando a gente está falando de biopolíticas, né, do consumo, é isso, né? Um controle do corpo e da vida por meio das lógicas do consumo, mas isso não é um movimento totalizante, existem saídas. Eu acho que uma das qualidades dessa mesa que a professora Tânia está propondo é justamente mostrar e apresentar algumas dessas saídas possíveis. Lucas e professora Tânia, assim, reflexões ótimas. Acho muito importante a gente tensionar esse processo, né, principalmente falando um pouco desse sujeito contemporâneo muito ensimesmado, né, dentro de uma lógica em que ele não abre espaço para essa alteridade ser vista, ser reconhecida. Eu acho que parte das pesquisas também que a gente conduz, ela está sempre muito interessada também um pouco nesse olhar para o contemporâneo, né, nesse olhar para o que está acontecendo com a nossa sociedade nesse momento. E acho que esse é um ponto super importante assim, do nosso programa, dessa possibilidade de abrir essa janela para a gente conseguir visualizar os objetos de pesquisa sobre diversas perspectivas. E dentro desse conceito, ou dentro desse contexto, professora, a minha ideia aqui era fazer uma pergunta para você falando um pouco e pedindo para que você consiga explicar para a gente um pouco sobre o biocom, porque, de fato, é um grupo de pesquisa que tem um forte caráter interdisciplinar, né? E aí, eu queria te perguntar como que tem sido construir esse espaço coletivo de pesquisa e quais os desafios que aparecem na articulação entre esses diferentes temas ou perspectivas que os próprios alunos trazem para o programa e essas pesquisas são desenvolvidas ali dentro do biocom. O programa Comunicação e Práticas de Consumo, né, da ESPM, o PPG-Com ESPM, ele é um programa interdisciplinar, assim como o campo da comunicação é um campo interdisciplinar. Então, a gente já, de início, a gente não conseguiria fugir a essa característica. Mas o grupo de pesquisa congrega também... traz essa possibilidade ou abre espaço para isso na medida em que, quando a gente pensa essa gestão da vida em sua dimensão comunicacional, política, afetiva, pesquisas surgem nessa direção, pesquisas são desenvolvidas nessa direção. E essa direção, essas que eu mencionei, poucas, mas só olhando para elas, a gente já pode imaginar que temas de pesquisa podem ser construídos e temas variados, não é? Questões de gênero, questões de ancestralidade, alimentação, processos como esse que o Lucas falou, que são muito relevantes contemporaneamente, racialidade,
a questão do corpo mesmo, na questão da sua diversidade estética, saúde, não é? Com testes de ancestralidade, medicina personalizada. Então, eu diria que é desafiador, mas, ao mesmo tempo, é muito instigante, porque esses temas que eu mencionei aqui rapidamente, e certamente esqueci algum, eles mostram o quanto a vida está em efervescência, não é? Ainda somos humanos e estamos no fervor da vida. E a pesquisa não poderia se afastar disso, não é? E, portanto, o grupo traz também essa diversidade, essa interdisciplinaridade nos temas. Excelente, Tânia, muito bom. Acho que a gente tem um registro seu explicando sobre o Biocom, mas é sempre importante abrir espaço para explicar esses processos de interdisciplinaridade dos próprios grupos de pesquisa, porque cada um acaba tendo enfoque, mas certamente a gente consegue trabalhar temas muito amplos, né? E o desejo do pesquisador acaba sendo contemplado junto com o objeto que ele tem curiosidade. Lucas, você é membro do Biocom, atua como pesquisador nesse campo de biopolíticas. E conta pra gente, na sua trajetória acadêmica, quais os aspectos justamente das biopolíticas do consumo que mais chamaram a sua atenção e como isso dialoga com a comunicação política e o populismo, que são temas que você investiga. Traz para a gente alguns exemplos, enfim, que você pode contar. Claro, tem uma questão, né? Eu acho que o que mais me chama a atenção quando a gente está falando de biopolíticas do consumo é a nossa transformação em mercadoria. Acho que nós mesmos nos tornando mercadoria. E tornando as coisas ao nosso redor mercadoria. Eu também sou sócio de uma agência chamada Balt, e a gente tem um trabalho que a gente estava fazendo relacionado à área de esportes, e a gente estava um pouco nessa discussão, né? Clubes, times, enfim, eles estão se tornando cada vez mais marcas, mercadorias. Eles estão se internacionalizando, globalizando. E quando uma coisa... E a gente estava se perguntando, né? O que acontece quando algo se torna mercadoria, né? Esse algo se individualiza, se estetiza, ele se torna sobre gostos, né? Porque, sei lá, por exemplo, um time... Você não torce pro Palmeiras ou pro Corinthians porque você prefere o nome Palmeiras, ou porque você gosta da cor verde, ou porque você torce por aquele time dentro de porque você porque tem a ver com história familiar, tem a ver com legado, tem a ver com, né, enfim. Você não escolhe um time de futebol do jeito que você escolhe um sabão em pó, sei lá. Só que há esse atravessamento das biopolíticas do consumo na nossa vida tem feito com que a gente se torne mercadoria, como eu falei, e torne as outras coisas mercadoria. E daí, o que acontece quando a gente torna a política uma mercadoria? Porque isso está acontecendo. Tem um autor chamado Neil Gabler, e ele fala sobre política e entretenimento, né? Politainment. Que é essa transformação, né, da nossa condição política em entretenimento e em mercadoria. E isso é muito interessante porque, como eu estava comentando, quando uma coisa se torna mercadoria, ela se individualiza. Então, o que acontece? Eu acho que isso é um pouco da questões que me chamam a atenção e que a gente levantou ao longo da tese, né? O que acontece quando você começa a escolher políticos do mesmo modo que você escolhe um sabão em pó, sabe? A política, ela se torna sobre gosto, ela se torna sobre preferência, ela se torna muito pessoal, de modo que quando você escolhe, entre aspas, você consome, entre aspas, um político, aquilo é muito sobre você e sobre a identidade que você quer passar para o mundo e para as pessoas. E quando o seu político é questionado,
é como se você, de alguma forma, fosse questionado, é como se o seu gosto fosse questionado, é como se você fosse cafona, você está vestindo uma roupa feia, você está escolhendo um político ruim. Então, assim, isso é muito complicado, porque a gente vai esvaziando a política, que é sobre o coletivo, que é sobre sociedade, que é sobre o futuro da nação e por aí vai. Então, assim, a gente vê vários movimentos políticos que estão se entrando dentro dessa lógica. E tem uma outra consequência que isso gera, que é em relação a que pautas políticas elas merecem destaque, o que é cool, o que viraliza e o que não viraliza. O que eu falo e o que eu não falo. Né? Porque quando a política começa a girar em torno dessa lógica do engajamento, da viralização, do produto, da mercadoria, ela tem que ser legal, ela tem que ser divertida, ela tem que ser fun, ela tem que ser estética. Então tem alguns assuntos que, olha, tá super na moda, eu vou falar sobre isso, mas tem outras coisas e outras pautas políticas que talvez não engajem, dá pouco like, ou as pessoas não querem comentar. Então, para que eu vou falar e para que eu vou lutar por isso? Porque isso não enriquece a minha condição de político-mercadoria. Então, para mim, quando a gente está falando de comunicação política, populismo, para mim o que mais pega é essa transformação da política em mercadoria, essa mercadorização da política. Não, sim, tem tudo a ver com o que você estava falando antes, né? A marketização da vida. Tudo vira um espetáculo, né? Então, ali é o espetáculo que dá like, que dá audiência e menos a discussão do que realmente importa. A gente está vivendo isso, acho que eu não diria nem todos os dias, né? Todos os minutos, né? Todo dia tem uma discussão acerca disso. Por que não discutir e votar e, enfim, ir adiante com propostas que são efetivamente para a sociedade, para o sujeito, e dar prioridade para o que dá like, né? Para o que dá... Exato. Para o que vira cool. Na perspectiva do neoliberalismo, este aspecto que o Lucas mencionou permite que a gente destaque na constituição do sujeito contemporâneo um ethos empresarial. Não é? A gente tem diversos autores que trabalham essa questão do ethos empresarial. Dardot e Laval já fizeram isso muito bem, adoro, não é? O trabalho deles, acho que é basilar para essa discussão, mas tem o Andy Brown, tem aqui no Brasil Rubens Casara. A gente tem uma gama de autores discutindo essa questão. E agora, para pensar a constituição do sujeito contemporâneo, o ethos empresarial é muito importante. Que, veja, quando a gente fala individualismo, nos transformando em mercadoria, porque temos as condições contemporâneas de nos pensarmos como uma empresa. E quando nos pensamos como uma empresa e não como seres humanos, muda radicalmente. Uma empresa são lógicas, há uma racionalidade no pensar a empresa. Não tem a dimensão afetiva, é a última. A importância do capital, do dinheiro, do lucro na empresa, no ethos empresarial, isso está posto, não é? Então, essa simples perguntinha, o que eu vou lucrar com isso? O que eu ganho com isto? Ele nos revela que estamos bem engendrados com essa lógica empresarial. Então, se a gente pensa isso na política, a gente vai totalmente na contramão do que é uma sociedade e do que é uma gestão da sociedade. Uma sociedade é, por excelência, diversidade, mistura, muita coisa ao mesmo tempo. E se cada vez mais a gente anula ou a gente quer apagar a diversidade e trabalhar e operar, não é, numa perspectiva de gosto daquilo que me
satisfaz ou que me apetece, a gente começa a destruir esse princípio, né? O princípio da política entendida ou como uma ação partidária mesmo, ou como uma ação mais ampla na sociedade, né? De que mundo que nós queremos, o que eu quero, que atuação o sujeito quer ter, ou se colocássemos numa retórica, né? Numa pergunta retórica, o que eu quero fazer no mundo? Então, chegamos num ponto muito importante e de uma inflexão também muito significativa na sociedade contemporânea. Nós, os sujeitos, as pessoas, muito impregnadas, né, engendradas por esse ethos empresarial, fazendo uma gestão, uma conduta da própria vida a partir de uma lógica de empresa e não de pessoa, né? Que sofre, não atua igual todo dia e necessariamente a vida não deveria ser pensada no quanto lucro eu tive, o que eu ganhei com tudo isso, né? Ou como eu me constituí como uma pessoa com as coisas que eu fiz e faço na vida. Uma perspectiva existencial, não é? Excelente, professora Tânia. A sua fala e a fala do Lucas me deixaram, assim, pensativos. E isso vai, inclusive, conectar com a próxima pergunta, mas queria fazer uma parte aqui, pensando um pouco nessa lógica marcária mesmo do processo da política em si, e o quanto também é difícil para o sujeito, à medida em que ele talvez esteja escolhendo o seu político como uma mercadoria, se desatrelar também dessa lógica empresarial do eu, né? Uma vez que as empresas também passam por outros circuitos, né? De significação, de entendimento, de racionalidade. E eu acho que isso é fundamental. E aí, já pensando um pouco na nossa próxima pergunta aqui do nosso papo, a ideia aqui, professora, é tentar abrir uma janela para o jovem, para os jovens estudantes ou para os jovens pesquisadores que tenham interesse de fato em trabalhar com temas conectados a boa parte do que a gente está conversando aqui, mas outros temas também que são de interesse do grupo Biocom, por exemplo, como as biopolíticas do consumo, mídia e neoliberalismo. O que você daria de conselho pensando nessa articulação na teoria crítica e nos objetos empíricos para pesquisas olhando para essa perspectiva? Eu acho que tem dois caminhos para a gente chegar na elaboração de um problema de pesquisa. O primeiro, um deles, é como o mundo nos constrange. Então, estamos vivendo e situações da vida cotidiana nos enervam, nos deixam inseguros, nos dão curiosidade. Por que isso acontece? Poderia ser diferente. Isto é uma injustiça, isto não é justo. Enfim, essa primeira situação de uma pessoa que está questionando o mundo a partir da própria experiência, não é? A partir do que ela vive e de como o mundo impacta, gera um problema, não é? Eu mesma sempre digo assim, puxa, estava tudo certo, mas de repente, né, no meu dia estava tudo indo muito bem como eu planejei, mas de repente agora o mundo me traz um problema, não é? A partir desse problema, então, que a gente identifica, que fenômeno é esse? E para pesquisadores da comunicação, que fenômeno comunicacional, o que está acontecendo em termos de comunicação que aviva, que desperta em mim essa questão, isso que eu acho que não está muito bom. Então, eu vou ter que procurar, então, a partir de como a vida apresentou a questão, eu vou procurar quem está falando sobre isso, que autores estão falando sobre isso. Então, essa é uma maneira da gente chegar na pesquisa, não é? Olha, tem tanta coisa que eu acho que podia ser feita de outra forma, ou ser pensada de outra forma, enfim, eu posso trabalhar isso num tema de pesquisa.
E o tema de pesquisa é uma construção. Eu não canso de me repetir, porque a gente não pega um tema pronto, não é? É como vivemos, como o mundo nos impacta nessa circunstância que eu estou falando, de um dos pontos, de como se chegar à pesquisa, e então a gente constrói o tema. Claro que daí temos de pesquisar. Uma vez identificado aquilo que nos constrange, que nos perturba, enfim, que tira o nosso sossego, vamos pesquisar. E chegamos à construção de um tema de pesquisa acadêmica, enfim. Aí nós vamos ter a junção de uma teoria crítica e teremos um fenômeno empírico para problematizar, tensionar, investigar. A outra possibilidade é a partir de leituras. Já há obras da comunicação, como a comunicação é um campo interdisciplinar, dos mais diversos campos do saber, a nossa leitura, né, o nosso estudo dessas obras nos chamam a atenção de questões que poderiam ser investigadas. E, de novo, não é? Os livros, eles não servem só para a gente ficar no universo das reflexões, elas por elas, né? Refletir por refletir. A cada leitura, a gente começa a pensar no mundo. Então, esse caminho é, de alguma certa forma, não vou dizer oposto, mas de um ângulo diferente, né? Do primeiro. Este segundo movimento, que é um movimento a partir das leituras teóricas que a pessoa, então, identifica fenômenos na vida e também pode construir ali, a partir disso, constrói o seu tema de pesquisa. Puxando um gancho no que a professora Tânia falou aqui, a gente está aqui num podcast, lembrei do podcast da Mulher da Casa Abandonada, tem aí alguns anos, mas que ele se tornou um fenômeno, não sei aqui quem já ouviu ou chegou a ouvir esse podcast, enfim, true crime, fenômeno super interessante e tal, mas quando a gente olha para esse podcast, né, ele ilustra como nessa sociedade que a gente está, até o crime ele pode se tornar mercadoria, né? E se tornou. As pessoas começaram a fazer uma verdadeira peregrinação lá na frente daquela casa da mulher, na mulher da casa abandonada, enfim. E tirar fotos e fazer dancinhas no TikTok e tal. E despertou algumas questões sociais e políticas, como, por exemplo, trabalhos análogos à escravidão, tortura e por aí vai, que é o que envolve toda aquela história, né? Mas a gente vê, mesmo temas sociais e temas muito sérios, políticos, eles também passando por essa lógica, né, professora, de marketização e em que é um exemplo de como a política ela também vai se desmaterializando nas dancinhas no TikTok, nas caras pintadas e por aí vai. A cara pintada, essa cara pintada, né, da mulher da casa abandonada. Então eu acho que é um exemplo interessante como até a nossa subjetividade vai sendo atravessada por essa lógica do neoliberalismo e isso afeta a nossa postura e posição política também. E aqui tem um deslizamento que a gente poderia chamar a atenção, não é? Aquilo que inicialmente era um escândalo de trabalho escravo ou talvez de doença psíquica das pessoas envolvidas na situação, foram isso que no início foi deslizando para uma experiência de visitar uma casa e tirar uma fotografia, em suma. Uma experiência muito pessoal do eu estive lá, mas veja o esvaziamento. Não é? O trabalho escravo, doença psíquica, se perdeu. Uma naturalização, né? Dessas questões todas. E também um assunto super interessante é como a gente não está imune a qualquer tipo de instância da vida cotidiana se tornar um produto, né? Dentro dessa lógica. Eu estou achando o nosso assunto excelente, eu fico pensando em várias ideias aqui possíveis. Teve até um ponto que o Lucas falou
sobre os relacionamentos, né? Eu lembrei agora na memória aqui de ter assistido um documentário que era uma série com um pequeno documentário chamado Darknet, em que as pessoas se relacionavam na época com um aparelho similar a um Nintendo DS. Né? Então tinha lá uma namorada e era engraçado que eles levavam a namorada para andar de pedalinho. Eles colocavam um computadorzinho do lado do pedalinho e eles andavam com a namorada. E aí eu acho que é a forma como os sujeitos também conseguem encontrar algum tipo de alento nessa sociedade cada vez mais individualizada, né? Bom, gente, encaminhando aqui então para o nosso final, Lucas, Tânia, queria agradecer inicialmente. E para finalizar, eu queria que vocês falassem para a gente um pouco, enxergando esses futuros possíveis de pesquisa em comunicação e consumo, diante também de muito do que a gente falou aqui sobre biopolíticas do contemporâneo, como que vocês enxergam os novos caminhos e objetos que vocês acreditam que vão ganhar força nas próximas pesquisas para o futuro mesmo? Acho que quando a gente está falando sobre isso, né, dentro dessa lógica do consumo e das lógicas do consumo se espalhando pelas nossas vidas via comunicação, estamos muito conectados com a comunicação e por aí vai. Eu acho que isso impacta, né, os novos pesquisadores, o pessoal que está entrando aí agora, porque as pessoas que estão chegando aí, estou pensando as pessoas que estão saindo da graduação, talvez, e queiram emendar num mestrado, são pessoas que já cresceram, nasceram nessa lógica, e que eu acho que eles podem trazer uma perspectiva super interessante de quem vive nisso, de quem nasceu nisso, de quem teve a própria subjetividade constituída nesse ambiente. Mas eu acho que o tema da comunicação, do consumo e das biopolíticas do consumo, ele é muito rico que, né, eu acho que existem esses vários caminhos possíveis, né? Várias áreas da nossa vida se tornando mercadoria e, entre aspas, colonizando a nossa existência. Isso pode gerar pesquisas relacionadas à política, relacionadas à arquitetura também, ao urbanismo, à paisagem urbana, relacionadas à moda, diversidade, não só explorando para onde estamos indo, mas também quais são as resistências, como a gente falou um pouco mais cedo, né? Quais são as resistências a esse movimento, como evitar chegar nesse lugar para onde parece que a gente está indo. Então, acho que existem vários caminhos e vários objetos, né, que devem ganhar força e que precisam, eu acho, ganhar força para que a gente possa avançar nesse conhecimento, discutir e pensar sobre a sociedade e o mundo que a gente está vivendo. Na perspectiva do que o Lucas mencionou, as biopolíticas, não é, contemporâneas, quer dizer, a biopolítica continua um tema, se mantém um tema muito candente, né, muito fértil contemporaneamente, porque estamos falando de gestão da vida. Não é numa biopolítica clássica, gestão da vida de populações, de grupos populacionais. E quando a gente pensa numa biopolítica articulada ao consumo, né, uma biopolítica do consumo, é também uma gestão da vida, só que num deslizamento, nessa convocação que o sujeito contemporâneo recebe o tempo todo de que ele é o senhor da própria vida e que ele pode assumir o controle do que ele quer fazer com a vida dele, né? Seja no âmbito da saúde, do lazer, da beleza, dos estudos, não é? Que dá para a gente fazer o pacotinho com a ideia do ethos empresarial, né? A gente faz uma gestão, a gente organiza, planeja tudo e faz como alguns estudiosos do neoliberalismo mencionam, a gente faz projeto de vida. Né? Então, vejam como este campo de pensar a gestão da vida contemporaneamente, numa perspectiva comunicacional, que é onde estudamos, e essa ideia de projeto de vida, né? Projeto verão, projeto inverno, projeto férias, projeto afetividade e aí por diante, nos dá
um material ou muitas questões para serem pesquisadas. Excelente, gente. Bom, Tânia, agora para encerrar o podcast, a gente tem uma pergunta que, como você participou da primeira temporada, você deu várias dicas, né, de leitura, de vídeos, e a gente está curioso para saber um pouquinho mais sobre o livro. A gente inseriu agora no Comuniconcast uma pergunta que faz parte da perspectiva do PPG-Com e a gente queria entender, na sua perspectiva, como você definiria comunicação e consumo e com quais objetos esse campo consegue se articular? O PPG-Com ESPM é um programa do campo da comunicação. A especificidade do nosso programa é comunicação articulada ao consumo. E que comunicação é essa? Como é que a gente pode entender comunicação? Vejam, nós falamos muito na sociedade contemporânea da comunicação dirigida. Não é que publicidade é uma comunicação dirigida. Ela é um objeto do nosso programa? É. Por quê? Porque ela vai nos mostrar esse fenômeno contemporâneo de divulgar marcas, produtos, e é isso que a publicidade faz. Mas o fenômeno comunicacional, ele é muito mais amplo que comunicação dirigida. E comunicação dirigida é um objeto de estudo, mas não é a finalidade do estudo de comunicação no nosso programa. Por quê? Porque nós estudamos no nosso programa comunicação numa perspectiva sociocultural. Então, nós temos de partir de um entendimento de comunicação como algo que já é inerente ao ser humano. Nós somos seres de comunicação. E quando estudamos os fenômenos comunicacionais, sejam eles contemporâneos ou num certo período específico, né, histórico, nós estamos olhando para como essa comunicação dirigida do contemporâneo ou daquele período histórico que a gente define para estudar, como ela se insere e como ela traz transformações para essa dimensão da comunicação como algo inerente ao ser humano. Nós nos constituímos pela comunicação. Né? Há exemplos horrorosos de crianças que foram privadas da interação comunicacional e como elas tiveram problemas muito sérios de desenvolvimento, desde os cognitivos até o desenvolvimento afetivo. Sem encontrar outros tantos que não nos compete aqui falar agora. Então, a gente precisa, quando a gente articula comunicação e consumo no nosso programa, nós estamos falando disto que é do humano, a comunicação que o faz, que o torna um sujeito inserido numa sociedade e num contexto histórico. Então, quem somos num determinado momento sócio-histórico e, ao mesmo tempo, pensando este outro fenômeno que é o fenômeno do consumo articulado ao regime capitalista. Então, associando os dois, estamos sempre trabalhando com temas que são fenômenos comunicacionais e que são também fenômenos que nos mostram características do capitalismo, em perspectiva sociocultural. Não é, um exemplo muito didático aqui, não é a gente pensar exatamente por que um produto vendeu muito, mas pensarmos o que aquele produto significa
para uma sociedade X, num dado momento sociohistórico, que condições, que aspectos da vida e da constituição do sujeito enquanto um ser de comunicação, num dado momento histórico, permitiu que certos produtos, ou agora, por exemplo, a partir da explicação do Lucas sobre a tese que ele desenvolveu, que condições, o que tornou possível que as marcas estejam tão presentes na nossa vida a ponto de nos constituirmos nos inspirando em marcas ou no procedimento que as marcas têm para administrar os seus produtos, a empresa, enfim. Então, podemos estudar nessa linha fenômenos comunicacionais que certamente estarão atrelados a práticas de consumo ou aspectos do consumo que são da dimensão da cidade, de práticas alimentares, da concepção de saúde, concepção de beleza, sobre sustentabilidade, desinformação, ancestralidade, racialidade, gênero, enfim. Aí esses temas vão se descortinar e a gente vai pensá-los sobre a ótica da comunicação e do consumo. Excelente, professora. Essa conexão que você fez agora sobre esses elementos, né? Ou esses, vou até usar uma licença poética aqui para usar uma palavra, que são esses afetos do capitalismo conectados à comunicação, eu acho que materializam, principalmente para quem está nos ouvindo, um pouco do que a gente acaba investigando no programa. E isso acho que dá mais uma face aí para a gente, então, dessa coletânea de respostas sobre o que pode, né? A comunicação e o consumo dentro do contemporâneo. E vou também abrir uma pequena brecha agora, porque a gente agora realmente está se encaminhando para o final. Então, queria agradecer a presença aqui do Lucas, queria agradecer também novamente a sua presença aqui, professora Tânia. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você desse uma pequena palavrinha para a gente sobre o livro que está sendo tema também da sua mesa, né? O livro que carrega o nome, inclusive, da temática da mesa, que é Biopolíticas do Consumo, Mídia e Neoliberalismo. Se você puder fazer uma pequena amarração para explicar um pouco esse lançamento para a gente vai ficar muito feliz. Eu é que agradeço o convite de vocês para participar dessa rodada, não é? Dessa série de podcasts para a gente divulgar o Comunicom 2025 e também muito bom poder falar do livro. O livro, o lançamento vai acontecer em breve. Não teremos o livro para apresentar ali, porque ele ainda está no forno. E no livro, como uma coletânea, ela reúne trabalhos dos pesquisadores que participaram do projeto do edital universal, enfim, não de todos, mas da maior parte deles, e cada capítulo do livro, cada artigo, melhor, que compõe o livro, é uma leitura, né, que discute essa constituição do sujeito contemporâneo. A gente pode pensar o livro como é uma coletânea, essa coletânea como numa visão caleidoscópica de aspectos que interferem na constituição do sujeito contemporâneo. Não é? A gente não tem uma conclusão, é isso e ponto e acabado, porque o fenômeno está em andamento. Mas essa visão caleidoscópica vocês vão encontrar. E daí, a partir desses diversos temas que compõem o sujeito contemporâneo, que constituem o sujeito contemporâneo, a gente parte para o mundo, não é? De tudo aquilo que nos instiga leituras como essas. Perfeito, professora. Inclusive, fazendo um resgate aqui ao último episódio que a gente gravou com a professora Gisela, ela comentou que um pouco do trabalho do pesquisador é qualificar o debate. Eu acho que esse é um pouco da perspectiva também do livro, né? Trazer uma qualidade maior para as perspectivas de assuntos que a gente discute no contemporâneo. O Comunicomcast fica por aqui. Foi um prazer recebê-los e até o próximo episódio. Obrigada, professora.
Obrigada, Lucas. Obrigada, Cássio. Nos vemos no Comunicom 2025. O ComuniComCast, em sua primeira temporada, conta com a apresentação de Cissa Matos e Cássio Martinez, coordenação da professora doutora Egli Müller Spinelli, produção de Thaís Ortega Pichinin e André Sena Moraes, assistência de produção de Gabriel Castro, roteiro, gestão de operações de meios, Isabela Portas, gravação e edição do Centro de Experimentação Multimídia ESPM. Apoio, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.